Olá pessoal, tudo bem? A primeira coisa que faremos em nosso código é o marcador de pontos que permitirá acompanhar quantas perguntas o usuário acertou e quantas errou. Para fazer isso, vamos inserir o código no final do column que já existe. E notem que eu já deixei inclusive um to-do para indicar onde deveria ser feita a inserção do marcador. Os to-dos são muito úteis, principalmente quando se está trabalhando em grandes projetos e que se deseja fatiar o problema para que possa ser resolvido em partes menores. Utilizando o to-do, você pode delimitar essas partes em seu código e depois localizá-las de uma maneira um pouco mais ágil. E para criar um to-do, é muito simples. Basta adicionarmos duas barras invertidas, que são aquelas mesmas que utilizamos para comentar algo em nosso código. Na sequência, inserimos a palavra to-do, seguida de 2 pontos, e então podemos inserir o texto que identificará a tarefa. Adicionados os to-dos ao seu projeto, você poderá consultá-los através da tab To-Do, que fica na parte inferior do Android Studio. E vejam que basta expandirmos aqui a nossa lib main e teremos então os to-dos desse arquivo. Para navegar para o local no código em que o to-do está, basta clicarmos 2 vezes sobre ele e percebam que o cursor já se posiciona. Como iremos realizar a tarefa descrita nesse to-do, eu já vou apagá-lo. Também vou apagar esse outro que criamos aqui embaixo. Em outros desafios do nosso curso, deixaremos nos arquivos disponibilizados uma série de to-dos para orientá-los sobre o que fazer em cada uma das etapas. Assim, tente se familiarizar com o uso dos to-dos. No nosso código, vamos inserir uma row para o nosso marcador de pontos e essa row terá alguns filhos. Filhos estes que serão do tipo icon. Para esse primeiro icon, vamos definir o seguinte: icons, ponto, e percebam que já vem uma lista do Flutter com algumas opções de ícones disponíveis. Vamos utilizar a opção check. Esse ícone do check será utilizado para quando o usuário acertar uma questão. Podemos então alterar a cor dele para verde com a propriedade color, colors, ponto, vamos colocar a cor green, verde. Caso o usuário do app erre a pergunta, teremos um icon diferente. Eu vou inserir aqui novamente um icon, um novo filho, só que agora eu vou utilizar icons, ponto, e vou usar uma outra opção disponível que é a close. E vou alterar a cor desse ícone para a cor vermelha. Então, propriedade color e na sequência o colors.red. Beleza, vamos executar o nosso projeto e ver como isso fica na tela do dispositivo. Maravilha! Percebam que os 2 widgets que inserimos já estão sendo exibidos em uma pequena linha na tela do nosso app. Bom, e à medida que o usuário for respondendo as perguntas, nós queremos que seja exibido nessa linha um novo marcador que diz se houve acerto ou erro. E isso ocorrerá até o ponto onde o usuário responde todas as perguntas. E caso isso ocorra, então deveremos limpar o conteúdo dessa linha para um novo desafio. Vamos exemplificar isso. Vamos copiar isso aqui. Vamos colocar uma vírgula e vamos colar. Agora teríamos 4 itens. Vamos executar nosso projeto novamente. E legal, percebam que aqui já apareceu os 4 ícones. Então a ideia é essa: para cada pergunta respondida, será apresentado um ícone mostrando se houve acerto ou erro. Sabemos que rows e columns podem conter vários widgets, e é exatamente isso que temos até aqui. Temos um column que possui 3 filhos do tipo expanded e um do tipo row. E na nossa row temos filhos do tipo icon. Entretanto, alguns outros widgets, como o Safe Area aqui em cima e o Padding, permitem apenas um único filho. A diferença principal entre eles é que o widget column, por exemplo,
aceita filhos no formato de uma lista. E uma lista é uma forma simples de agrupar dados em coleções. E isso é algo comum que você pode fazer em diferentes linguagens de programação. Portanto, se você vem de uma linguagem de programação diferente, pode ser que conheça o termo lista como array. E isso não muda a ideia central, que é permitir o agrupamento de dados relacionados. E após a criação de coleções de dados, ou seja, de listas, podemos manipular ou acessar o seu conteúdo. Mas não se preocupe, que você entenderá isso facilmente. Vamos criar uma lista em nosso projeto e faremos isso bem aqui em cima. Para criar uma lista em Dart, utilizamos a palavra-chave list. Então, damos um nome para a lista, que pode ser marcador de pontos, inserimos o símbolo de igual e então colocamos os colchetes sem nenhuma informação para indicar que a lista está vazia. Vamos pôr o ponto e vírgula. Atualmente não há itens na nossa lista, mas também podemos adicionar itens quando a criamos, da mesma forma que fizemos para todas as rows e columns. Então, quando dissemos que esta linha aceitará widgets, filhos, e abrimos o colchete, estamos indicando uma nova lista. Esta, a qual receberá um item ou mais para formar uma coleção de dados. Vamos começar a mexer nessa nova lista que criamos. Vamos copiar os itens aqui da nossa row, dos nossos icons, para dentro da lista, aqui, marcador de pontos. Portanto, agora temos uma lista chamada marcador de pontos que contém 4 ícones. E mais tarde, se decidirmos usar nossa nova lista, podemos simplesmente nos referir a ela pelo nome. Portanto, eu posso vir aqui embaixo, deletar tudo que está na frente da propriedade children e então apenas inserir a nossa variável, que é marcador de pontos. E isso funciona sem problemas, porque o nosso marcador de pontos é do tipo list, como vocês podem ver aqui, que é o mesmo tipo esperado pela propriedade children. Agora observe que, apesar da propriedade esperar um list e da variável ser do tipo list, a propriedade children espera um list do tipo widget, e a nossa variável é um list do tipo dynamic. Como mencionamos anteriormente, quando você utiliza o tipo de dado dinâmico em seu código, você pode facilmente se complicar em determinadas situações. Portanto, a melhor coisa a se fazer é declarar explicitamente que tipo de lista estamos criando. E com isso, criamos uma espécie de filtro dos tipos de dados que podem realmente fazer parte da nossa lista. Eu vou dar um exemplo. Se eu criar aqui embaixo, por exemplo, uma nova lista chamada minha lista, e aqui no conteúdo, inicialmente eu vou colocar strings A, B e C. Vamos fechar aqui com um ponto e vírgula. Mas como eu posso especificar que essa lista recebe apenas strings? Bom, é muito fácil. Basta adicionarmos na frente de list, entre um sinal de menor e um de maior, o tipo de dado string. Assim, agora a nossa lista não pode aceitar outros tipos de dados e podemos fazer um teste. Vamos, por exemplo, tentar substituir as nossas strings aqui para números inteiros. Vamos colocar 1, 2, 3 e percebam que já é exibido um traço na cor vermelha indicando erro. E isso ocorre justamente porque essa lista só pode receber as strings. E esse cuidado faz com que nossa lista seja um pouco mais segura, pois não podemos acidentalmente adicionar um número inteiro em uma lista que recebe apenas dados do tipo string. Teremos um erro e o app não será executado por isso. Eu posso apagar esse exemplo. Seguindo esse princípio para a nossa lista, eu vou aqui adicionar o tipo
widget dentro do sinal de menor e maior. Se quisermos ser ainda mais específicos, uma vez que sabemos que tudo que estará dentro dessa minha lista serão ícones, podemos alterar o tipo dela de widget para icon. E isso funciona perfeitamente porque o icon é um widget, o que garante a compatibilidade com a propriedade children. Agora, se alterarmos aqui, supondo que tenhamos uma lista de string, vocês vão perceber que aqui embaixo teremos um erro. E isso ocorre porque uma lista de strings não pode ser atribuída a uma lista de widgets, mas uma lista de ícones pode. Bom, vamos desfazer essa alteração para não bagunçar o nosso código. Beleza? Podemos agora executar e ver como ficou. E notem que nada mudou. A lista com os acertos e os erros aparece exatamente onde ela deveria estar. Só que agora ela foi criada utilizando a variável marcador de pontos, que é uma lista de ícones. A vantagem de retirar meus ícones e colocá-los em uma lista separada significa que agora eu posso adicionar ícones à minha lista instantaneamente. Vamos ao exemplo. Eu posso dizer que quando o usuário pressiona o botão verdadeiro dentro do onPressed, iremos adicionar um novo ícone à minha lista de ícones. E para isso, precisaremos em primeiro lugar acessar a variável marcador de pontos. E em seguida, vamos usar o .add, que permite adicionar entre parênteses algo que pode ser inserido no final da lista. No nosso caso, será um novo ícone. Então, podemos inserir aqui ícone. Entre os parênteses, vamos dizer que será um icons.checkColor. colors.green. E aqui não podemos esquecer de um ponto e vírgula. Feito isso, o que precisamos nos lembrar é de inserir esse código que acabamos de criar dentro de um setState. Vamos então recortar e colar. Isso garantirá que as alterações possam ser identificadas durante a reconstrução da árvore de widgets. Assim, podemos executar nosso código novamente. E agora, ao clicar no botão verdadeiro, você pode ver que um novo ícone foi adicionado à lista e é exibido na tela. Se o conceito de listas é novo para você, então recomendo que assista ao próximo vídeo, onde aprofundaremos um pouco mais em listas no Dart. Agora, se você está bem familiarizado com o conceito de listas ou arrays, fique à vontade para pular a próxima aula. Na sequência, continuaremos o desenvolvimento do nosso Quiz App. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até mais!